Oi. Boa noite a todos. É uma grande alegria para a nossa igreja, nesses 17 anos de existência, receber os amados irmãos para juntos nos alegrarmos no Senhor pela dádiva de podermos continuar servindo a Ele nesta localidade. Convido todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 66. Salmo 66, e nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 5. E aqueles que encontrarem, por favor, eu peço que se coloquem de pé. O Salmo girará em torno desta verdade de que devemos ter um coração grato ao Senhor. E nos versículos 1 a 5 devemos ter esse coração grato por causa dos atos gloriosos do Senhor. Verso 1 diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém? Vamos cantar ao nosso Deus, o hino Eis Nosso Deus, e queremos louvar a esse Deus de atos gloriosos por meio desta música. Senhor Deus, estamos diante de Ti, desejosos para cultuar o Teu nome, expressar nossa gratidão por mais um ano de existência desse trabalho. Que o nome do Senhor seja glorificado com este culto, que a palavra do Senhor possa nos desafiar e, acima de tudo, nós rogamos que o Evangelho do Senhor continue a ser propagado nesta localidade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e nós vamos cantar um segundo hino nesta noite.
É o hino de número 20 do cantor cristão, Amor Perene. Amém. E a nossa resposta a esse amor de Deus está bem presente no Salmo de número 63. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no Salmo 63. E diante da expressão parece que eu terminei de jogar a bola agora, viu? Diante da expressão do amor divino que cantamos no hino 20 do cantor cristão, o salmista nos aponta para a necessidade de encontrarmos em Deus a fonte do nosso amor ou satisfação. Salmo 63, verso 1 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra sempre me ampara. Amém?
É importante vermos como Davi, no Salmo 63, manifesta a necessidade de amarmos a Deus. Diante daquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, expressarmos ou respondermos a esse amor por meio de um amor devoto a Ele. Nós vamos agora convidar alguns irmãos que prepararam 2 hinos para cantarem nessa noite. E logo na sequência vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6.
Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 24, e esse é o texto que o pastor Henrique ele trabalhará nessa noite. O tema da nossa conferência é Amando a Deus no Mundo, e hoje ele mostrará a necessidade ou importância de amarmos a Deus em detrimento daquilo que é material e que muitas vezes pode consumir o nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 24, o texto bíblico nos diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar novamente ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o bom nome do Senhor, mediante o que já cantamos e o que acabamos de ler, por sermos lembrados da importância de não termos um coração dividido diante daquilo que o mundo muitas vezes nos oferece e tenta nos seduzir, de modo que nossas afeições estejam voltadas para Ele. Nós agradecemos porque Sua palavra nos exorta a não nos preocuparmos com o que está à nossa volta, mas dedicarmos-nos exclusivamente a Ti, sermos devotos exclusivos do Senhor, não termos um coração dividido. E nós confessamos o nosso pecado porque muitas vezes expressamos essa mente dúbia, um coração com dois senhores. Rogamos que a palavra do Senhor nessa noite, de fato, penetre nos nossos corações e nos faça abandonar os amores indevidos dessa vida e nos conduza a amarmos unicamente ao Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos agora de fazer as igrejas que estão nos visitando conhecidas, e eu gostaria de primeiro convidar a igreja do Planalto para ficar de pé. Os irmãos que vieram juntamente com o pastor Henrique, é um prazer recebê-los em nossa igreja. Pastor Henrique e também sua família, Deus abençoe grandemente. Obrigado, podem sentar. Aqui próximo de nós temos também a igreja de Pajuçara, pastor Jordão, juntamente com os irmãos que estão presentes. Agradecemos pela presença dos amados, boa parte dos homens da igreja, presentes aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor por isso. A igreja de Pajuçara foi a igreja anterior a essa igreja no ministério do pastor Ricardo, e foi como uma congregação nos primeiros momentos, e louvamos a Deus pela forma como Ele abençoou essa igreja por meio da igreja de Pajuçara. Também queremos convidar os irmãos de Igapó, aqui também próximo a nós, junto com o pastor Erinaldo. Agradecemos a presença de todos, Deus abençoe também aí o irmão Felipe, obrigado pela presença dos amados. Congregação de Flores do Campo,
pastor Davi, a irmã Sara e as duas heranças, né? Deus abençoe. Também temos alguns irmãos da igreja de Santa Catarina. Muito bem. Agradecemos pela presença dos irmãos aqui conosco. É sempre uma alegria poder receber os amados em nossa igreja. Eu não sei se eu não identifiquei nenhuma outra igreja aqui, a não ser essas que eu mencionei. Tem mais alguém de alguma outra igreja que não foi citado? Acho que não, né? Acho que mencionei todos. Se você é visitante e está conosco, foi convidado por alguém aqui da nossa igreja, eu gostaria de convidá-lo a se colocar de pé. Eu vi que temos ali seu Raimundo, o pai de Rafael, seja bem-vindo também. Nós temos Romeica aqui, mãe das crianças que vêm para o ONCE. Temos Danilo e suas irmãs também que vêm para o ONCE. Agradecemos pela presença de vocês. Acho que os demais são de casa. João Miguel também está aqui na frente, né? Seja bem-vindo, João Miguel. Deus abençoe. Amados, vamos cantar um último hino e após isso eu vou convidar o pastor Henrique para a mensagem. E como ficamos sentados já há um bom tempo, vamos nos colocar de pé, aqueles que podem, e cantar ao Senhor o hino Amor a Jesus, mais um desafio para nos levar a pensar no que vamos estudar nessa noite. Sentar, o pastor Henrique está convidado para a mensagem nesta noite. Sei que ele vai se apresentar mais um pouco, mas o pastor Henrique, ele é pastor na Igreja Batista Regular no Planalto, também nos auxilia junto ao seminário, já há alguns bons anos, né? Ele foi meu professor no tempo de seminário, então, se eu estou ficando velho, significa dizer que ele também está mais velho ainda. Mas agradecemos ao Senhor pelo trabalho do pastor, no Campo Potiguar, junto ao seminário, junto à igreja hoje em Planalto. Que Deus abençoe o pastor pregando a palavra. Pode? Sim. Tem água aqui. Deixa eu pegar. Boa noite, irmãos. Pedi a ele aqui esse microfone, porque eu falo baixo. Falei alto agora, mas aí se eu me afastar um pouco, vocês não vão escutar direito. Obrigado. Então eu acho melhor falar daqui, porque eu posso me afastar mais, né? Então, ok. Irmãos, então, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor para
algumas igrejas, alguns pastores. Então, fico grato a Deus pela oportunidade, diante dessa responsabilidade, né, que temos de trazer a palavra do Senhor. Então, fico feliz, agradeço ao Senhor, agradeço aí ao pastor Almir, ao pastor Carlos, pelo convite em nome da igreja, né? Então, espero que Deus possa usar a sua palavra, né, nesses dias, não só hoje, mas também amanhã. Então, agradecemos a Deus por isso. Irmãos, como o pastor Carlos falou, né, nós temos servido ao Senhor no ministério, né, desde o ano 2003, então aí há 21 anos, fazer já 22. Pela graça do Senhor, Ele tem nos sustentado. E estamos ali na igreja no Planalto há 13 anos. Né? A igreja também faz aniversário nesse mês de maio. Né? O trabalho foi iniciado lá no dia 31 de maio de 2011. Então vão fazer aí 13 anos e agradecemos a Deus porque o Senhor tem sustentado a igreja lá no Planalto para poder pregar o evangelho ali de forma verdadeira, né? Temos várias denominações ali no Planalto, mas nós sabemos que hoje para pregar o evangelho verdadeiro é difícil, né? Então estamos ali com a responsabilidade de pregar o evangelho de forma verdadeira, como Jesus Cristo sendo o único e suficiente Salvador, né? Agradecemos também a Deus por essa igreja aqui, porque lembramos de quando ainda estávamos lá no seminário, o pastor Ricardo Mateus pedia oração, né, por esse trabalho, né, pela igreja aqui que estava começando. Eu lembro que ele pedia oração por isso, né? Então, agradecer a Deus, porque desde há tantos anos e ver a igreja ainda aqui servindo, crescendo, isso é bênção de Deus, né? Bênção de Deus, né? E também, graças a Deus, temos de alguma maneira, dentro das nossas limitações, ajudado no seminário, né? Começamos em 2006, foi o primeiro ano que começamos a ensinar geografia bíblica no seminário. Então, agradeço a Deus pela oportunidade que nos foi concedida naquela época e Deus tem nos sustentado. Como falei, dentro das nossas limitações, o Senhor vai usando para a honra e glória dEle, né? Então, queridos, é isso. Os irmãos da nossa igreja foram apresentados, não deu para vir todos, só alguns que deram para vir nos carros, né? Outros queriam vir, mas não tinha como chegar, né? E a minha família aqui, para quem não conhece, a irmã Samara ali, certo? E nossos filhos, a irmã Gabriela e o irmão Natan. Eles podem ficar ali em pé, só para os irmãos conhecerem vocês. Pronto, são essas bênçãos de Deus aí. Muito obrigado, podem sentar, certo? Então é isso. Meus amados, o pastor leu o texto dessa noite. Abra sua Bíblia lá para Mateus capítulo 6. Foi o texto que falamos que íamos então meditar nessa noite na palavra de Deus. O tema aí é amando a Deus no mundo. É um desafio para nós crentes, sempre estar amando a Deus, como Jesus ensinou, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. É um desafio, mas se Deus nos coloca essa responsabilidade é porque é possível cumprirmos, tá? Então abre aí em Mateus 6. Nós vamos orar mais uma vez para pedir a direção do Senhor para esse momento também na palavra. Então oremos. Querido Deus e Pai, nós te adoramos, te rendemos graças, porque o Senhor nos permite esses momentos de poder adorar o Senhor junto com outros irmãos, com outras igrejas, e também, ó Deus, termos a palavra do Senhor que nos orienta e sustenta e nutre as nossas vidas. Nós pedimos a Tua graça, Teu amor e misericórdia sobre cada um de nós e que a Tua palavra possa achar lugar em nosso coração nessa noite. Que o Teu nome seja exaltado, vidas possam ser edificadas, possam ser
alimentadas por tua palavra e também, se for a vontade do Senhor, pessoas possam entender e crer em Jesus como seu Salvador. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o texto já foi lido e ao longo aqui da mensagem nós vamos lendo alguns versículos novamente, tá? Mas, olha, a palavra de Deus, ela nunca é ultrapassada, né? Ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela nunca é fora de tempo. E o assunto que Jesus tratou aqui dentro desse texto de Mateus capítulo 6, aqui no conhecido Sermão da Montanha, né? É um texto que ele é muito atual, certo? Jesus vai falar de um certo tipo de ansiedade, né? E de amor por aquilo que é material, que não permite que você ame a Deus verdadeiramente, se isso achar lugar no seu coração, certo? Jesus, ele estava ensinando aqui e conduzindo aquelas pessoas a um conhecimento mais aprofundado sobre Deus, né? Jesus estava conduzindo elas a isso, porque para a gente viver de acordo com a vontade de Deus, fazermos aquilo que agrada a Deus, nós precisamos conhecer aquilo que está no coração de Deus. E precisamos conhecer isso de forma mais aprofundada e não de forma superficial. Estou falando isso porque Jesus vai aprofundar algumas verdades dentro desse Sermão da Montanha, que aquelas pessoas conheciam aquelas verdades. Ele vai abordar coisas que que a lei tratava, mas que agora ele chegou de forma mais aprofundada no coração daquelas pessoas. Por exemplo, a lei dizia, e Jesus falou disso aqui, não matarás. Então, o entendimento deles era não matar, realmente não tirar a vida. Mas Jesus aprofundou o sentido do texto, dizendo, olha, se você odeia o seu irmão no seu coração, você está matando. A lei dizia, não adulterarás. Eles conheciam esse mandamento, mas Jesus disse, olha, se você olha para uma mulher com intenção impura e fixa os seus olhos nisso, você no seu coração já cometeu adultério com ela. Então, Jesus ele vai aprofundar vários temas que aquelas pessoas conheciam, mas agora ele vai trazer aquilo de uma forma mais aprofundada, para que eles pudessem realmente conhecer o que é que Deus queria transmitir ali, e que eles pudessem realmente amar a Deus e adorar a Deus de todo o seu coração. Então eu não só mato fisicamente, mas também eu não vou odiar o meu irmão no meu coração. Eu não vou adulterar, mas também no meu coração eu não vou adulterar. E várias outras coisas que Jesus Cristo ali ensinou. Então, Jesus estava aqui ensinando, como amar e obedecer a Deus de todo o seu coração nesse mundo em que nós vivemos. Olha, você lembra quando chegaram para Jesus lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 38, e perguntaram assim, mestre, qual é o primeiro e grande mandamento? Qual foi a resposta de Jesus? O primeiro e grande mandamento é, aí ele vai tirar a citação lá de Deuteronômio e vai dizer o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Abre sua Bíblia lá em Mateus 22, certo? Só para a gente conferir o versículo exatamente, Mateus 22, versículo 36. Mateus 22, versículo 36. Também diz aí, olha só, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento, certo? Então,
olha, veja bem, o que há de mais precioso, o que há de mais valioso e o que há de mais importante para fazermos nessa nossa vida aqui na terra é o quê? Amar a Deus. Amar a Deus. Mestre, qual é o primeiro e grande mandamento? É você amar a Deus. Isso é o que há de mais importante, o que há de mais valioso que você precisa fazer aqui nessa terra. Certo? É amar a Deus de todo o seu coração. E para você fazer isso, você precisa conhecer de forma mais aprofundada aquilo que Deus tem na sua palavra. Amar a Deus, irmãos, no céu, vai ser fácil. Amar a Deus e manter comunhão perfeita com Deus no céu vai ser fácil, porque lá nós não vamos ter a natureza pecaminosa, certo? Lá nós vamos estar com o nosso corpo glorificado, né? Então nós no céu não teremos nenhuma condição desfavorável para não amarmos a Deus. Então, amar a Deus e manter comunhão com Deus perfeita no céu será fácil. Agora, enquanto nós vivemos aqui, aí nós temos os nossos desafios a vencer para amar a Deus. Certo? Porque nós temos situações desfavoráveis, tá? Que vão nos pressionar para justamente nós não amarmos a Deus como deveríamos amar. E a primeira situação desfavorável é que nós temos uma natureza pecaminosa, certo? Nós temos a natureza pecaminosa e o ser humano, então ele tem essa tendência, por causa da sua natureza pecaminosa, de fazer aquilo que é contrário à natureza de Deus, fazer aquilo que é contrário ao que agrada a Deus, por causa da sua natureza pecaminosa. A outra situação desfavorável que nós temos é porque a Bíblia diz que esse mundo ele jaz no maligno, certo? Esse mundo jaz no maligno. Tá? Então, temos todo um sistema mundano, certo? Organizado, tá? Com prazeres contrários a Deus que alimentam a nossa natureza pecaminosa. Então, nós temos essas situações desfavoráveis. Mas, irmãos, uma coisa nós sabemos e podemos ter certeza, é que se Deus nos ensina, se nós temos um mandamento que nós devemos amar a Deus e devemos amar ao Senhor, então é porque isso é possível fazermos. É porque Deus nos capacita para fazermos isso também. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Então, note o que o texto diz aí em Mateus capítulo 6. A primeira verdade é o seguinte, é que nós devemos decidir amar a Deus. Decidir amar a Deus, tá? Eu coloquei o versículo 24 junto com a leitura do 25, isso faz parte, porque normalmente separa, né? Você vai fazendo a leitura, aí você vai separa e você lê normalmente o trecho do 25 ao 34, quando Jesus começa a dizer, não andeis ansiosos, tá? Mas olha, o que Jesus vai falar do versículo 25 ao versículo 34, tá? Ele vai estar explicando de maneira prática o que ele falou nos versículos anteriores, especialmente no que ele disse assim, olha, não junteis tesouros na terra, mas juntais tesouro aonde? No céu. Certo? Jesus falou isso, se você olhar aqui no versículo 19, ele vai falar isso. Depois ele vai falar se os teus olhos forem bons ou os seus olhos forem maus. Aí depois Jesus vai falar, ninguém pode servir o quê? A dois senhores. Ou você vai amar a Deus ou você vai amar as riquezas, servir as riquezas. Então, esses versículos, eles não são separados do que ele vai falar do versículo 25 ao 34. Porque o que Jesus vai falar do versículo 25 ao 34 é a forma prática do que ele falou no versículo 19, no versículo 22, no versículo 24. Porque se você, como um crente, como uma pessoa que diz que ama a Deus, que faz parte do reino de Deus, mas aí você prioriza, você anda ansioso, a sua vida
toda controlada em torno dessas coisas materiais, você não está amando a Deus como deveria amar. Você está juntando tesouros aonde? Na terra e não no céu. Você está amando mais as riquezas e não a Deus, porque você anda ansioso pelas coisas dessa vida, você anda ansioso pelas coisas materiais, e sua vida e os seus projetos e seus planos só giram tudo em torno das coisas terrenas. Então, como você pode dizer que está amando a Deus, se tudo na sua vida está girando em torno daquilo que é terreno, daquilo que é material? Então, não juntar tesouros na terra ou servir a Deus, amar a Deus e desprezar as riquezas, está relacionado com o que Jesus ensinou: não andeis ansiosos pelas coisas dessa vida. Então você precisa decidir amar a Deus. Note que Jesus disse assim no versículo 24, volte seus olhos aí para Mateus 6, versículo 24. Como é que Jesus disse aí? Ninguém. Não é assim que tem a palavra? Ninguém. Quando ele diz ninguém, existe exceção? Não. Certo? Não existem exceções. Ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Certo? Não existe exceção nesse ponto. Ou você vai amar a Deus, ou você ama o mundo. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a esse mundo. Certo? Não existe exceções nesse ponto. Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquele a quem você está servindo é aquele que é o seu Senhor. É assim que diz a palavra? Lá em Romanos, abra sua Bíblia para Romanos capítulo 6. Abre lá para Romanos capítulo 6, versículo 16. Então, a primeira coisa que é uma questão de decisão. Você precisa decidir sempre amar a Deus de todo o seu coração e amar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Você precisa decidir. Normalmente nós falamos para as pessoas que não têm a Cristo: olha, você precisa decidir e aceitar, receber a Cristo como seu Salvador. É uma decisão, certo? E você também permanecer amando a Deus, e você continuar servindo a Deus, é questão de decisão do seu coração. Eu decido amar a Deus nesse mundo e não amar ao mundo. Romanos 6, versículo 16. Como é que diz? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então ele deixa claro o quê? Que aquele a quem você está servindo é aquele que é o seu Senhor. Lá no final do livro de Josué, aquele versículo conhecido, Josué 24:15. Como é que diz? Vocês sabem? Eu e a minha casa, essa é a partezinha do final do versículo, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes disso, Josué convidou o povo o quê? Para tomar o quê? Uma decisão, não foi? Só tem aí os deuses do mundo, tem o mundo e tem a Deus. Olha o que Deus tem feito pela vida de vocês. Ele disse: vocês escolham a quem vocês vão servir. Agora ele disse: a minha decisão já tenho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É decisão, é decidir, certo? Você amar a Deus e colocar Deus como primeiro lugar na sua vida. Tudo começa com as nossas decisões. Tudo. E se você faz a escolha certa,
que é amar a Deus, decidir amar a Deus, eu tenho plena certeza, então, baseado na palavra de Deus, que Deus vai lhe capacitar para você continuar amando de todo o seu coração. Deus vai fazer isso, porque Deus promete na sua palavra. Se nós pedirmos aquilo que é da vontade do Senhor, não é assim que diz lá em João, não é assim que diz em 1 João, se nós pedimos aquilo que é da vontade do Senhor, Ele nos ouvirá. E se Ele nos ouve, então temos certeza daquilo que receberemos, porque Ele tem nos ouvido. Então essa é uma oração que você pede a Deus: Senhor, eu quero te amar todos os dias da minha vida. O Senhor ser o primeiro lugar na minha vida. Isso é uma oração que certamente Deus vai ouvir, porque isso agrada a Deus, isso é para a glória de Deus. Decida sempre amar a Deus. Agora, vai analisando o seu coração. Tá? Depois disso que Jesus falou aqui, no 24, ninguém pode servir a dois senhores. Aí a sua decisão, ela produz reações opostas. Tá? Se você decide amar a Deus, você vai odiar o mundo, você vai desprezar o mundo. Mas se o seu coração está mais voltado para as coisas do mundo, para o amor a esse mundo, para o amor àquilo que é material, aí você está do outro lado desprezando a Deus. Então essa sua decisão, ela produz reações opostas. Aí agora Jesus, ele vai justamente falar dessa questão, desse problema, tá? Que é a ansiedade por aquilo que é material, que então atrapalha as pessoas de amarem e viverem para Deus verdadeiramente. Essa ansiedade por aquilo que é material, que sufoca a vida, que sufoca a atuação da palavra de Deus na vida do salvo. Jesus vai falar disso aqui, certo? E aí você fica maravilhado. Como Jesus, ele chegava nas questões práticas do dia a dia na vida das pessoas. Ele vem falando: olha, você não pode juntar tesouro no céu, você não deve juntar tesouros na terra, mas juntar tesouro no céu, certo? Na sua vida, os seus olhos devem ser bons, você não pode servir a dois senhores, mas aí ele traz para a prática. Ele diz como é que isso acontece, tá? Aí é o que ele vai dizer: por isso vos digo. Nota essa palavra por isso. Quando ele fala por isso, ele está ligando aquilo que ele está falando aqui, essa conclusão que ele vai chegar, aquilo que ele estava falando antes. Certo? Ele vem dizendo uma coisa, ele diz: olha, por isso, é como se você estivesse falando para um filho seu ou para alguém, você está explicando uma coisa e diz: olha, por isso eu estou dizendo isso e isso para você. Você está concluindo a sua fala. E aí Jesus aqui, ele vai justamente concluir essa fala, daquilo que ele vinha dizendo antes, com coisas práticas da sua vida. Se nós deixarmos, certo, que a ansiedade por aquilo que é terreno, por aquilo que é material, ocupe as nossas mentes, que tire o lugar de Deus nas nossas vidas, nós estamos colocando o cuidado com nós mesmos acima de Deus, certo? Nós estamos não estamos amando a Deus como deveríamos amar. Jesus estava falando para um público, em sua maioria, de pessoas que lutavam pelo sustento da vida. Jesus não estava falando, podia ser que tivesse alguns ali, mas não era esse público-alvo, de pessoas ricas que não precisavam se preocupar com o sustento. Não era esse o público-alvo aqui de Jesus, de estar falando para pessoas ricas que não precisavam, porque tinham boas condições,
e então meu sustento material aí está garantido e etc. Então seria mais fácil dizer, olha, não se preocupem, não andem ansiosos com essas coisas, para alguém que já tem um bom sustento. Mas Jesus estava falando especialmente para pessoas que então lutavam dia a dia pelo sustento da vida, certo? O sustento material. E aí ele vai dizer que então vocês não vivam ansiosos por essas questões, porque isso vai enfraquecer a sua vida, vai tirar o amor de Deus verdadeiramente do seu coração. Note que Jesus, ele falou aqui, olha, dentro desse texto, se você olhar do versículo 25 até o versículo 34, Jesus usou essa palavra 5 vezes em relação a nós. 5 vezes. No versículo 25, ele disse, não andeis ansiosos. No versículo 27, ele disse, qual de vós, por ansioso que esteja? No versículo 28, ele diz, e por que andais ansiosos? No versículo 31, portanto, não vos inquieteis. É a mesma palavra, no original a mesma palavra, não vos ansieis. Tá? Inquieteis aqui, ansiosos, é a mesma palavra. Aí no versículo 34, Jesus diz, portanto, não vos inquieteis, novamente. 5 vezes. E aí ele finaliza o versículo 34 e usa mais uma vez a palavra. Ele diz, pois o amanhã trará os seus cuidados, que é a mesma palavra, trará os seus anseios. Essa questão da ansiedade, meus amados, certo? Especialmente por aquilo que é terreno, por aquilo que é de natureza material, isso tem enfraquecido a vida de muitos crentes, tá? O mundo pressiona para as pessoas viverem em torno daquilo que é material. Estou certo ou errado? Não é verdade? O mundo pressiona, a filosofia do mundo é que as pessoas vivam em torno daquilo que é material. O seu trabalho exige muito de você. As exigências que nos impõem, tudo parece nos puxar para o lado daquilo que é terreno. Certo? Tudo parece nos puxar para esse lado. E muitos crentes projetam sua vida apenas em torno dessa vida terrena. Pensam, olha, não me entendam mal, eu não estou aqui condenando essas coisas, no sentido de que muitos só projetam sua vida, por exemplo, trabalham, se esforçam para dar as melhores escolas para os seus filhos, tudo de melhor para os seus filhos, ou para você ter um bom conforto, uma boa casa, um bom carro, poder passear, poder viajar, fazer aquilo que você gosta. Ok, se essas coisas não desagradam a Deus, é possível, mas o que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos, e quero que vocês entendam, é que se a nossa vida, ela gira só em torno disso, o nosso foco está sendo aonde? Nas coisas aqui da terra. Certo? Claro que eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa do seu sustento, tá? Você precisa da sua casa, não é nada disso. Tá? Seus filhos precisam estudar, não é essa a questão. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, qual é o foco da sua vida? Certo? Qual é o foco da sua vida? A sua vida gira só em torno dessas coisas? Ou pelo menos tudo que você faz aqui, você pensa em Deus, pensa se você está fazendo para a glória de Deus. É preciso que a gente pense nisso, porque essa ansiedade, por isso que é material, e essa correria para esse sustento da nossa vida material, isso tira esse momento de comunhão com Deus que nós devemos ter. E aí quando você vai tirando esse momento de comunhão com Deus, o crente vai enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo.
certo? Porque o que fortalece a nossa vida é a nossa comunhão diária com Deus. Isso é o que vai fortalecendo a nossa vida, que vai nos animando, que vai nos dando coragem para vencer as lutas, vencer as batalhas, vencer o pecado. Mas se a gente está tão ocupado com tantas coisas terrenas e então não nos voltamos para Deus, isso vai enfraquecendo a nossa vida. Certo? Não tire o seu foco daquilo que é mais importante. O que é mais importante na sua vida? O que é que Jesus ensinou que é mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então você não deve tirar o foco da sua vida nisso. A sua vida deve ser priorizar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse deve ser o seu foco e nunca tirar o seu foco disso. Deus deve ser a sua prioridade. Deus deve ser a sua prioridade. E aí Jesus vai dizer, certo? Não andem ansiosos. É fácil? Se é fácil para você, Deus te abençoe, irmão. Continue assim. Mas para mim não é. Certo? Mas Jesus está nos dizendo aqui. No versículo 25, mais uma vez, Jesus disse assim: não andeis ansiosos. A ideia é assim, ó. Pare de ficar ansioso. Essa é a ideia do versículo 24. Certo? Aí no versículo 34, Jesus vai e diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. No versículo 25, Jesus disse: pare de ficar ansioso. Você tem chegado aqui com ansiedade no seu coração por essas coisas? Jesus está dizendo para você na sua palavra: pare, certo? De ficar ansioso por essas coisas. Aí lá no 34, Jesus vai dizer: não comece a ficar ansioso com o dia de amanhã. Não comece. Por quê? Mais uma vez, olha, não é a questão de que você não planeja as coisas, você é irresponsável, não é nada disso. Mas o que Jesus está dizendo assim: não comece a ficar ansioso pelas coisas do dia de amanhã. Por quê? Na maioria das coisas que você pensa que pode acontecer, elas não acontecem. E aí você está gastando tempo, você está se desgastando, está destruindo sua comunhão com Deus, destruindo até mesmo a sua saúde, porque a ansiedade não traz problema de saúde? Traz. Muitos. Tá? Gastrite e tudo que aí ansiedade e estresse. Certo? Então, aí eu vou ficar pensando, eu estou falando isso para mim também, irmãos. Amanhã, e isso, aquilo, e pensando em tantas coisas que podem acontecer. Aí me perturbando com isso, me desgastando com isso. Aí nada acontece. Aí Deus faz de outro jeito. Deus faz de outro jeito. Que você nem pensou. Olha só como a gente é tolo. Né? Então, Jesus está dizendo, olha, não comece a ficar ansioso pelas coisas com o dia de amanhã. E para hoje ele está dizendo, pare de ficar ansioso por essas coisas aqui terrenas. Viver em torno disso. Lembra quando Jesus falou para Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, abre sua Bíblia lá, Lucas capítulo 10, abre lá. Eu comecei a falar aqui, eu nem olho a hora que eu começo, mas aí também assim, se eu terminar antes, bom, né? Mas se eu passar demais, eu nem olhei, não sei não, mas não estamos tão longe não, certo, irmãos? Vai lá, Lucas 10, 41. Eu aperrei os meninos quando eles, vai demorar quanto a mensagem? 2 horas. Aí disse, ixi... 2 horas, mas é brincadeira, gosto de aperrear os meninos pequenos na igreja quando eles perguntam.
Lucas 10, 41. Quando vai outro pastor lá, diz, vai pregar quantas horas? Eu digo 2 horas. Aí eles se aperreiam. Mas olha, Lucas 10, 41. Diz assim, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas o quê? Inquietas. É a mesma palavra lá, de Mateus 6, ansioso. É a mesma palavra, tá? Não, andas ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Ele usou a mesma palavra. Aí você vai para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 22, ali na parábola do semeador. Mateus 13, 22. Acharam, amém? Olha o que diz. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados, a mesma palavra, tá? Lá para ansioso de Mateus 6. Porém, se fôssemos usar, porém, as ansiedades do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. A mesma palavra. Tá vendo? A ansiedade no nosso coração por aquilo que é terreno, pelos nossos problemas, vão sufocando a palavra no nosso coração. E o maior problema dessa ansiedade por aquilo que é material, por aquilo que é terreno, e vivermos, né, somente em torno disso, projetando nossas vidas em torno disso, o maior problema é que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Esse é o maior problema, certo? E foi onde Jesus quis conduzir aquelas pessoas a pensarem nisso. Olha, vocês dizem que amam a Deus, vocês têm a lei, vocês querem obedecer à lei, mas olha, por que vocês estão juntando tesouros na terra e não estão juntando tesouros no céu? Por que vocês estão mais para as coisas daquilo que é material, daquilo que é para Deus, vivendo somente em torno dessas coisas? Mateus 6, volta para lá, Mateus 6. Então, Jesus disse, pare, certo? E aí ele vai dizer no versículo 32, que essa ansiedade, por isso que é terreno, ele diz que isso é a característica do gentio, daquele que não conhece a Deus. Diz, porque, versículo 32, eu estou lendo Mateus 6, 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Está entendendo? Ele diz, olha, são os gentios que vivem dessa forma. E aí por quê? Nós que conhecemos a Deus, nós vamos viver da mesma forma que o ímpio vive? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. A Bíblia nos ensina que nós devemos viver diferente da vida do que não conhece a Deus. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Mas nessa área, como é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus nos ensina ou estamos vivendo como uma pessoa que não conhece a Deus ainda também? Outra coisa, Jesus disse no versículo 27, a ansiedade pelas coisas da vida não vai acrescentar nada na sua vida. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Não acrescenta nada, não resolve nada, não lhe ajuda em nada. Versículo 27, ele disse, qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Certo? Não vai resolver nada, não vai mudar nada. Outra questão, veja se essa questão da ansiedade por aquilo que é terreno na sua vida não é uma questão de contentamento. Porque essa é outra coisa que o mundo coloca para a gente, que não devemos estar contentes com aquilo que nós temos. Sempre tem que ter algo a mais, algo melhor. E as coisas vivem em função disso, sabe, irmãos? Esse meu celular não presta mais, eu tenho que ter outro. Essa TV não presta mais, tem que ser outra, e sempre assim. Tá? O mundo vive assim, em função disso. Uma vez a nossa TV quebrou, fazia acho que uns 4 anos, não era 4, 5 anos, quebrou. Aí eu levei para ajeitar, aí o técnico disse, não presta mais não, se você for ajeitar você vai gastar quase o preço de uma nova, é melhor você comprar outra. Ele disse, porque e ela durou muito, ele disse, porque essas coisas que hoje são feitas, eles chamam de obsolescência programada. Elas são feitas para durar 1 ano, 1 ano e meio. Depois disso, é para dar problema, para você ter que querer outro. Certo? E aí a gente vive nesse mundo e não se contenta com aquilo que tem. E aí, por não se contentar com aquilo que tem, você vai viver o quê? Ansioso para conquistar mais. E aí, nessa ansiedade, você atrapalha o seu relacionamento com quem? Com Deus. Certo? Então, veja se isso não é uma questão de contentamento. Mais uma vez, porque as coisas a gente tem que dizer com muito equilíbrio, para que as pessoas não entendam errado. Eu não estou falando de comodismo, eu estou falando de contentamento com aquilo que Deus está nos dando, certo? E aí eu não vou atrapalhar minha comunhão com Deus, meu serviço a Deus, para tão somente viver em busca de coisas materiais, porque eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, e aí eu vou me matar de trabalhar e deixo o tempo da minha família, deixo o tempo de Deus, porque é isso que eu quero. Mas muitos têm vivido dessa forma, e a Bíblia fala de contentamento. Lá em Filipenses, Paulo fala disso, Filipenses 4:11, Hebreus diz, olha, abre lá em Filipenses 4, é bom sempre a gente conferir na Bíblia, porque o mais importante é o que a gente lê nas Escrituras, né? Então vamos olhar aí Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Talvez vocês conheçam. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi. Olha só, Paulo disse o quê? Aprendi. Se foi uma coisa que ele aprendeu, é porque aquilo não fazia parte da vida dele. Ele foi aprendendo, está entendendo, né? Porque aprendi. Aprendi o que ele disse? A viver o quê? Contente. Em toda e qualquer situação. Contentamento. Lá em Hebreus diz o quê? Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Essa semana meu filho estava decorando esse versículo para o Oance. Aí eu nem tinha botado ele aqui. Eu disse, olha, abençoado esse versículo, foi bom. Eu escutando ele falando. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Avareza é amor por aquilo que é terreno, é amor por aquilo que é material, né? E amanhã eu vou falar disso. A avareza, a Bíblia diz que é o quê? Idolatria, certo? Então ele diz, seja a vossa vida sem avareza. E aí o que é que o versículo diz? Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que bênção, né, irmãos? Que bênção.
certo? Contentamento, tá? Seja isso que a presença do Senhor em nossas vidas, que nos contente a cada dia, tá? A nossa esperança diante dessa ansiedade, né, e continuar amando a Deus nesse mundo, é a gente desenvolver uma vida de oração e nos entregarmos aos cuidados do Senhor. É isso que diz lá em Filipenses também, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas com ações de graças. 1 Pedro 5,7 diz como? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa ansiedade por aquilo que é terreno, entenda, meu irmão, atrapalha a sua vida com Deus, certo? Atrapalha. E muitas vezes destrói a sua família também, certo? Então, entrega-se aos cuidados do Senhor. Jesus falou isso lá no versículo 26. Abre lá Mateus 6, 26. Mateus 6, 26. Mateus 6, 26. Observai, Mateus 6, 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O Senhor nos sustenta. Sabe disso, né? Quando a gente anda ansioso e deixando de amar o Senhor como deveríamos, deixamos de desfrutar dos cuidados de Deus, que sabe cuidar das nossas vidas melhor do que nós mesmos. Está entendendo? Quem é que cuida melhor da criança? Pastor, quem cuida melhor do seu menino é você ou ele mesmo? São vocês, né? Todo mundo que tem filho sabe disso. Quem é que cuida melhor de uma criança pequena? São elas mesmas que sabem cuidar delas? Quem cuida melhor delas? São os pais. Agora, nós somos como crianças nesse aspecto. Quem é que cuida melhor das nossas vidas? Nós mesmos ou Deus? Deus. Sem sombra de dúvidas. Deus cuida melhor da minha vida do que eu mesmo. Certo? Agora, quando eu vivo, então, me entrego a essa ansiedade e que quero cuidar mais de mim mesmo e deixando de amar o Senhor, aí eu perco de desfrutar dos cuidados de Deus na minha vida. Eu perco. Estou perdendo essa bênção. Tá? E a Bíblia diz aqui que o Senhor nos sustenta. A gente vale mais do que um passarinho, ele está dizendo aqui. Se Deus cuida das aves, ela vai cuidar da gente também. Ele vai cuidar de nós também. O sustento do Senhor é diário para nossas vidas. Estava lendo uma semana dessa sobre Elias. Quando teve a seca lá em Israel, Deus mandou corvos sustentar Elias. Todos os dias. Já pensou? Vinham as aves, levavam o pão para Elias. E ele tomava água lá da fonte que ainda tinha. Diariamente, Deus mandava os corvos irem lá para sustentar Elias. Quando o povo estava no deserto, Deus sustentava o povo como? Diariamente. Com o quê? Com o maná. O sustento de Deus nas nossas vidas é diário. Deus todos os dias vai nos sustentando, certo? E vai cuidando da gente. Vai cuidando. Tá, irmãos? Vamos desfrutar dessa bênção de Deus. O Senhor nos sustenta. O Senhor,
como ele disse aqui no versículo ainda 25, estou terminando, porque você diz, o pastor vai lá para o 30 e pouco, aí eu penso que ele está terminando, ele volta lá para o 25, 26. Mas, olha só, estamos chegando aqui no final. Olha, a vida é muito mais do que lutar pelo que é terreno, certo? No 25, Jesus disse, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nossa vida é muito mais do que isso. E aí Jesus deu o exemplo em Lucas capítulo 12, da parábola daquele homem, né? Que disse, eu tenho tanta coisa, eu vou destruir esses celeiros, vou construir outros maiores, e aí eu tenho agora suficiente para a minha vida, e me aposentar, e etc., está tudo bem, muito. Aí Jesus disse o quê? Louco, essa noite você vai morrer. E o que tem preparado, para quem será? A vida dele, daquele homem, era em torno daquilo que era o quê? Terreno. Na parábola, né? Jesus ilustrando. Em torno do que era terreno. Certo? E não se preparou para o seu encontro com Deus. Aí Jesus falou aquela parábola por quê? Porque chegou um homem e disse assim, Jesus pregando, aí o homem chegou e disse, Senhor, Senhor, manda meu irmão dividir a herança comigo. Olha, o homem foi procurar Jesus para resolver o que é uma questão material dele. Aí Jesus foi logo no coração dele, né? E contou aquela parábola. Ou seja, aquele homem que estava procurando a Jesus para resolver uma questão material, era um homem que a vida dele girava só em torno daquilo que era o quê? Terreno. E ele não, aquilo estava impedindo dele conhecer a Deus, conhecer a Cristo verdadeiramente. Certo? Então, meu amado, talvez também você esteja aqui e não tenha Cristo na sua vida. A sua vida hoje está girando em torno de quê? Ansiedade pelas coisas dessa vida. Certo? Você tem se preparado para se encontrar com Deus? Tá? Crente também a sua vida, será que a sua vida você está vivendo uma vida que você pode se encontrar com o Senhor e presta contas a Ele de forma agradável a Ele? Ou sua vida tem sido só em torno daquilo que é terreno aqui? Ame a Deus. Amar a Deus não é só vir para um culto, fazer parte de uma igreja local. Amar a Deus é você viver diariamente com o Senhor, priorizando Deus na sua vida. E aí Jesus termina dizendo, buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você busca em primeiro lugar é aquilo que você mais ama. Tá certo? E aí, isso aqui liga com o versículo 24, porque ou você ama um e despreza o outro. Então, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você está amando a Deus. Aquilo que você está buscando em primeiro lugar é aquilo que você mais ama. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Agora, o que é que as pessoas fazem? O que é que os crentes fazem? Buscam muitas vezes, em primeiro lugar, estas coisas e deixam Deus para segundo, terceiro plano. Quando o versículo diz que em primeiro lugar deve ser o Senhor. Meu amado, Deus não falha nas suas promessas. Deus não falha. Ame a Deus. Ame a Deus, certo? Isso é o que há de mais importante em nossas vidas. E não deixe que a ansiedade por aquilo que é terreno assuma o controle da sua vida, tirando aquela comunhão que você deve ter com Deus.
Porque em tudo que nós fazemos aqui, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Você trabalha, gasta seu tempo trabalhando, mas Deus está ali com você. Você está testemunhando do Senhor, você está ali em oração, certo? Você estuda, você vai fazer faculdade, seja lá o que for, mas o seu projeto é: eu quero fazer isso, mas acima de tudo eu quero agradar ao Senhor. É por amor ao Senhor. Então, que o Senhor nos ajude. Nos ajude. Eu sei que é um desafio. Eu sei que é. Certo? Mas Deus, a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nesse sentido, a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Certo? Então, irmãos, que Deus lhe abençoe, que a palavra do Senhor seja alimento para a sua vida. Sei que não dá em uma mensagem para explorar todas as questões e falar sobre ansiedade, é um assunto que poderia falar muito mais coisas, mas a lição principal é que o Senhor cuida da nossa vida e devemos parar de ficar ansiosos e colocar em primeiro lugar o nosso amor a Deus. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a palavra e que ela seja alimento e fortalecimento para a vida de cada um dos amados que aqui estão. Louvado seja o nome do Senhor, no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que oramos. Amém. Pastor? Graças a Deus pela palavra nessa noite. Um grande desafio para as nossas vidas em uma sociedade que nós conhecemos que é tão imersa em ansiedade, e é um problema que temos também presente em muitas igrejas, em muitos crentes. É sempre importante lembrarmos que o que é essencial para nós não são as preocupações dessa vida, mas o amor a Deus. Um escritor que teve grande influência no século passado, ele disse: Deus deseja o nosso bem e o nosso bem é amá-lo. Se você realmente está interessado naquilo que é melhor para a sua vida, o melhor para a sua vida é amar a Deus. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar um último hino, e após o hino eu vou convidar o pastor Almir, que ele que ele orará e também trará as suas palavras finais.
Valmir, está convidado. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui e agradecer a Deus também por este privilégio que tivemos nesta noite de ouvir a palavra do Senhor. Eu fui grandemente abençoado pela instrução do Senhor e creio que os irmãos também. E gostaria de lembrar a igreja, amanhã, 9 horas, nós vamos continuar ouvindo as mensagens proferidas pelo pastor Henrique, continuar orando por ele para que Deus possa usá-lo novamente, tanto pela manhã como à noite, no encerramento das nossas conferências. Algumas coisas eu gostaria de mencionar na nossa oração. Lembrar do pastor Ricardo Mateus, fundador deste trabalho, agradecer a Deus pela vida dele. Ele não está bem de saúde, mas é um servo do Senhor. Ele disse que está pronto já para se encontrar com o Senhor. Então continue orando por ele. Agradecemos por todos os outros que trabalharam juntamente com ele, como o pastor Steve e a sua família. Cada seminarista que tem passado por aqui ao longo destes anos tem servido ao Senhor. E também pedimos a Deus que nos abençoe, a mim, pastor Carlos, na continuidade deste trabalho aqui na Igreja Batista do Alto. Pois nossa gratidão a Deus pela mensagem e vamos decidir amar a Deus por todos os dias da nossa vida. Sempre é uma batalha, diariamente. Portanto, oremos. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra proferida nesta noite. Obrigado por sempre nos avisar por meio da instrução das Escrituras e do Teu Santo Espírito que habita em nosso ser, nos fazendo entender a palavra do Senhor e aplicá-la em termos práticos para que vivamos amando ao Senhor. Ó Pai, nos ajuda a nos desprendermos deste mundo, a não darmos muita importância ou maior importância às coisas materiais, às coisas que ficam nesta vida, não levaremos para a eternidade, mas ajude-nos a, amando ao Senhor, colocar o nosso coração somente naquilo que diz respeito à Tua pessoa, que nós pensemos e busquemos as coisas do alto, que o nosso olhar esteja voltado para a eternidade, que o Senhor nos deu uma eternidade de gozo através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós que não merecemos, mas o Senhor assim o fez, porque o Senhor nos ama. Portanto, que o Senhor nos dê um coração grato e que mesmo neste mundo nós vivamos amando ao Senhor. Agradecemos por este culto e te pedimos que continue nos abençoando no dia de amanhã. Abençoe os nossos amados que vão estar nas suas igrejas locais, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. E que o Senhor continue usando esta igreja nesta localidade. Agradecemos por estes anos que o Senhor já tem concedido e que o Senhor continue a abençoando para manter-se firme nas Escrituras, batalhando pela fé e levando a mensagem de esperança para tantos que vivem ao nosso derredor que ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Ajuda a tua igreja a ser uma igreja que prega o Evangelho, que anuncia a salvação e que vive para a glória do Senhor. Pois te pedimos estas coisas, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus abençoe os irmãos. E na saída, não vá logo embora. Teremos um tempo de comunhão e um lanche será servido aqui para cada um dos que estão presentes. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite.